Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Sigamos com o estudo da Parashá Mishpatim. Façamos uma breve retrospectiva da narrativa da Torá, para que nós possamos entender que momento é esse inaugurado com a Parashá Mishpatim. Hashem lança as 10 pragas no Egito. O nosso povo sai triunfante naquilo que nós chamamos o êxodo, naturalmente do Egito. O mar vermelho se abre e nós passamos, e lá permanece o melhor do exército egípcio afogado. O nosso povo caminha em direção ao Monte Sinai para a realização daquela que é a maior revelação da presença divina, né, de Deus no mundo. E nós recebemos os 10 mandamentos. Tudo apontava para a aceitação por parte do povo judeu da Torá. E assim aconteceu e nós dissemos, Naseh v'neshma, faremos e ouviremos. E a Kadosh Baruch Hu registra a Torá, se encantou com as palavras do nosso povo, porque nós dissemos exatamente aquilo que o Criador queria ouvir, que nós estávamos dispostos a ser seus servos, escravos, Evdevrit, né, de Hashem, servindo a Ele, né, mesmo sem saber exatamente todo o conteúdo da Torá. Mas agora nós seguimos pelo deserto e era hora de Moshe Rabbeinu começar a ensinar ao nosso povo, né, exatamente do que trata a vasta Torá, não apenas os 10 mandamentos, embora todas as 613 mitzvot estejam contidas nos 10 mandamentos, o nosso povo precisava começar a aprender a cumprir toda a Torá. E quais foram as primeiras leis que Moshe Rabbeinu ensinou ao nosso povo no deserto? Você certamente vai dizer, deve ter sido o cumprimento do Shabat, ou quem sabe a alimentação kasher do nosso povo, ou quem sabe a realização dos korbanot no Beit HaMikdash, ou então sobre as nossas festividades, como Rosh Hashanah, Yom Kippur, Shavuot, Pessa. Mas não, de modo algum. Não foi isso que Moshe Rabbeinu começou ensinando ao nosso povo. Moshe Rabbeinu começou contando a história sobre um judeu que é ladrão e que é vendido como escravo por um período máximo de 6 anos para que os recursos arrecadados com a sua venda possam ser utilizados para reembolsar a vítima, né? Aquela pessoa que foi vítima do seu ato criminoso. Ora, o que é de tão crítico nessa lei para ser dada a ela prioridade? Por que Moshe Rabbeinu começa a ensinar o nosso povo falando sobre a escravidão de um judeu que cometeu, né, um roubo? Por que foi dado prioridade a isso? A princípio pode parecer incompreensível, mas não é se nós olharmos com mais atenção essa lei da Torá. Afinal de contas, né, depois do período máximo de 6 anos de escravidão, e esse tempo vai variar de acordo com o prejuízo causado àquela vítima, ele pode ser vendido por 1 ano, por 2 anos, até por um período máximo de 6 anos. No 7º ano, ele tinha que ser libertado. Mas vejam que a Torá estabelece a possibilidade, depois desse período de 6 anos, desse escravo decidir permanecer com seu mestre. É bem verdade que um escravo, né, judeu, ele goza de uma posição muito especial. Tanto é que nós dizemos que aquele que compra um escravo, um judeu que compra um escravo judeu, é como se comprasse para si um mestre. Por quê? Porque o escravo judeu ele deve ter tudo aquilo que o seu mestre também tem. Então, a mesma cama, o mesmo travesseiro, comer a mesma comida, né? É, de fato, uma posição que nós não conseguimos, a princípio, identificar com aquilo que nós temos no nosso imaginário como escravidão. Mas a verdade, né, é que a responsabilidade daquele que comprava um judeu como escravo era muito grande. Mas, depois de cumpridos os 6 anos, pasmem, era possível que esse escravo tomasse a decisão de permanecer em definitivo com seu mestre. E, nesse caso, ele era levado até o batente da porta, né, da porta principal da casa do seu mestre, e a sua orelha era furada no batente. A mesma orelha, ou melhor dizendo, o mesmo ouvido, que ouviu Hashem dizer, o povo judeu são meus servos, meus escravos. Por que furar a orelha? Né? Ao furar a orelha, a Torá estabelece uma punição à altura de um ato que nós podemos considerar como um ato de traição, como um ato, sobretudo, de natureza antiética. Por que antiética? Antiética, a própria essência do êxodo. A Kadosh Baruch Hu nos libertou do Egito, restituiu a nossa liberdade física. E na primeira oportunidade que um judeu tem, né, ele faz o quê?
ele escolhe voltar a ser escravo. Ou seja, ele caminha na direção contrária àquilo que é a essência do êxodo. E qual é a essência do êxodo? A redenção física da escravidão. No Egito nós sofremos, como todos vocês sabem, grandes privações. Mas uma vez que fomos libertados, passamos a gozar, a poder desfrutar, né, do fruto do nosso trabalho e viver naturalmente com relativo conforto, o conforto que nós não tínhamos quando nós éramos escravos no Egito. Ao contrário, sofremos de todas as formas possíveis. E aí o que essa pessoa, o que esse judeu faz? Ele livremente escolhe se escravizar. Por quê? Porque ele busca o conforto e a segurança material que o seu mestre pode oferecer a ele. Quer dizer, na casa do mestre, porque aquele que compra o escravo judeu também tinha que alimentar a esposa desse escravo, também tinha que sustentar os filhos desse escravo. Não é minha intenção aqui explicar em detalhes em que consistia esse modelo de escravidão tão singular que a Torá estabelece, mas a verdade é que esse escravo poderia decidir permanecer, ele tinha a orelha furada e ele poderia permanecer até 50 anos, que é o período, né, onde se completava o período de jubileu, que é o período de 50 anos. Depois desse período, aí sim, ele não poderia mais permanecer com o seu mestre. Mas veja, nós conquistamos a liberdade, né, com o êxodo no Egito, uma liberdade que nos foi concedida por Akadosh Baruch Hu, e nós aceitamos um novo tipo de escravidão. E a pergunta é, esse tipo de escravidão é aceitável? Aquilo que alguns autores no judaísmo chamam de escravidão dourada. Então, foi para isso que nós recebemos a liberdade de Akadosh Baruch Hu, para na primeira oportunidade, né, nós voltarmos à condição de escravos. Quer dizer, Akadosh Baruch Hu nos tirou das garras do Egito para que nós nos conduzíssemos novamente na direção de uma condição no qual nós não temos autonomia. Ora, a liberdade que Hashem nos ofereceu é verdade. Ela foi inicialmente uma redenção física, mas ela nos conduz sempre na direção da liberdade espiritual. Veja, nós estamos estudando Torá aqui, nós estamos falando da liberdade, esse estado de libertação pessoal que nos foi dado é o que nos permite atingir os mais elevados níveis de realização espiritual. Uma pessoa que é escrava nunca pode empreender essa jornada espiritual na direção da sua elevação. Por quê? Porque ela está sempre comprometida com as necessidades do seu mestre. Ele tem obrigações com o seu mestre. Só uma pessoa realmente livre, né, pode empreender uma jornada espiritual que leve essa pessoa a alcançar os mais altos níveis de realização espiritual. E é para isso que nós estamos no mundo. Esse é o propósito de todos os seres humanos. Se você escolhe permanecer escravo, né, se você faz a escolha pelo conforto, pela segurança material, o que você está fazendo? Você está fazendo uma escolha pelo material ao invés de uma escolha espiritual. É por isso que o seu ouvido deve ser perfurado, que a sua orelha deve ser perfurada, porque isso simboliza justamente a renúncia daquilo que é a nossa essência. A nossa essência é a nossa alma, e a nossa alma vem a esse mundo para se aperfeiçoar, para buscar, né, correções, né, o seu tikkun. E quando você, né, faz livremente a escolha de permanecer numa condição de escravo, você abre mão não da sua liberdade física, você na prática abre mão da sua liberdade espiritual. E nós somos escravos de Hashem. E quando nós dizemos isso, eu digo isso em muitos vídeos, é preciso entender, né, que ser escravo de Hashem é conquistar a liberdade espiritual. Essas obrigações todas que nós temos pela Torá com o Criador, elas nos conduzem sempre em que direção? Em direção da nossa liberdade espiritual, porque só é livre aquele que estuda e que cumpre a Torá. Nós somos livres, né? E o que nós valorizamos nas nossas vidas, ou pelo menos aquilo que nós deveríamos valorizar nas nossas vidas, não são as oportunidades que as sociedades liberais nos oferecem para nós nos endinheirarmos. Nós não podemos ser escravos de coisas. E é o que a maioria das pessoas faz na sua vida. Elas se escravizam por uma casa, por um emprego, por um casamento,
E eu não me refiro ao casamento como uma união, né, sagrada, mas como um casamento de interesses no qual você obtém algum tipo de vantagem material. Essas sociedades em que nós vivemos criam para nós grandes armadilhas, nos quais você se escraviza. É uma escravidão dourada, mas é uma escravidão. Nós criamos uma escravidão dourada e nós nos iludimos, achando que nós somos livres, né? Por quê? Porque nós podemos ter, supostamente, as recompensas desse mundo, né? Que nós vivemos. Mas sabem, meus amigos, que só existe de verdade uma única liberdade. E essa liberdade é a liberdade espiritual. Portanto, Moshe Rabbeinu não estava ensinando, não ensinou para o nosso povo, como nossa primeira lei, o Shabat, o cumprimento do Shabat, ou alimentação kasher, ou quem sabe as celebrações do nosso povo, ou ainda os korbanot no Beit HaMikdash. A primeira lição de Moshe Rabbeinu é sobre o valor da liberdade espiritual, meus amigos. Vai!